Fala pessoal, o Gêmeo Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as nossas partidas de 10 minutos. Bora lá começar nosso episódio de hoje. Nós estamos aí com um rating de 2.806 e eu vou lançar o desafio aqui já para começar a nossa primeira partida. Estamos aí tentando voltar para o nosso rating máximo. Vamos ver se eu consigo avançar alguns pontos nesse vídeo de hoje. Eu tenho que corrigir depois esse placar, pois eu comecei a outra série de partidas de Blitz e agora eu preciso atualizar depois. Esse aqui é o placar da série de Blitz, né? Depois eu atualizo, mas vamos lá, ó. Procurando aí um oponente que tem aí pelo menos seus 2.406 de rating. Vamos ver quem que vai aparecer por aqui. Temos aí um adversário. Temos um adversário aí de 2.489. Se cadastrou em março de 2025. Vamos lá, ele está jogando aí um peão da dama. Nós vamos jogar aí a defesa Índia do Rei. E ele vem com a variante Semish com F3. Bom, a Semish é uma variante bem interessante. Pode levar para posições muito agressivas, muitas vezes. Quando ele vem com as ideias de dama D2, muitas vezes até rocando grande. Mas essa ideia que eu joguei de B6 e C5 acaba evitando esse tipo de posição. Geralmente leva para posições da Benoni moderna, como está acontecendo nessa partida. Eu vou jogar agora com E6. E nós estamos aí numa estrutura de Benoni moderna. Pois em determinado momento eu vou tomar aqui em D5. E vamos jogar essa posição. Inclusive, eu acredito que eu vou tomar em D5 agora já, para abrir a coluna E. E eu tô querendo tomar esse bispo de D3, ficar aí com o par de bispos, já que ele permitiu, eu vou tomar em D3 e agora eu tenho o par de bispos. Não sei se eu vou conseguir colocar esse bispo para jogar bem, o bispo de C8, mas tentaremos, né? Vamos ver o que dá para fazer para ativar esse bispo. Eu já tenho uma posição razoável aí com esse par de bispos, né? Bom, ele joga aí torre E1, por enquanto não tenho nenhum tema tático, que eu posso ficar de olho nos temas relacionados a esse bispo de E3, mas por enquanto esse bispo F5 ele tira a dama para D2, a verdade é que não está acontecendo nada. Eu vou jogar aqui um H5, pois caso ele tente cavalo G3, eu já tenho ideias de H4, H3, tentando criar algumas fraquezas ali na ala do rei. Se tem uma coisa que eu aprendi vendo as partidas do Alpha Zero, né, é que no momento que você não sabe muito bem o que fazer, você chuta um H4, H5, enfia o peão lá em H3, pois algo vai acontecer, né? Bom, e vamos lá, né? Ele jogou o cavalo G3, e vamos seguir aí com o nosso plano. Tomar agora em E4. Bom, eu tenho esse H3, que é interessante, mas também tenho uma ideia de jogar bispo F5, que também tem seu valor aí na posição, pois depois de bispo F5, se ele jogar bispo G5, eu simplesmente tomo em G5, e eu tô ameaçando tomar em E4, porque assim o peão de ele fica bem vulnerável na posição. Tá, ele veio com o bispo F4 para poder sempre tomar de peça em E4. Ele não tem nenhuma ameaça concreta aqui, para falar a verdade, né? Pois tomar em D6 eu estou sempre tomando em D6. E no fim tá caindo D3, né? Eu posso jogar G5? Essa é uma questão aqui, G5. Se cheque dama F6. Porque G5 ele vai ter que voltar com o bispo lá para C1, provavelmente. Não sei se faz tanto sentido fazer isso. E a outra opção que eu tenho é colocar o peão lá em H3, né? Ele vai jogar um G4. E provavelmente vou ter que tomar tudo em E4. E jogar um dama D7. Talvez com a ideia de torre E8. Não sei se está
ajudando muito tudo isso. Eu vou jogar simplesmente um dama D7 para conectar as minhas torres. E aí, talvez depois disso eu pense em jogar esse H3. É que H3 eu sempre preciso ter em mente uma resposta contra G4, né? Sempre tem que levar isso em consideração. Agora, por exemplo, bispo D4 cheque, RH1, H3, G4, tome em E4, torre E4, toma, dama E4, torre E8. Isso aqui já parece bem mais interessante, né? Nossa, se eu jogar bispo D4, eu levo dama, toma D4, cheque, né? Tá, então vamos só ajustar a ordem. Eu vou jogar H3, tentando criar algumas debilidades. Se ele jogar G4, aquele peão lá em H3 ele fica incomodando. Se ele não faz nada, eu estou tomando em G2 também. Então, de qualquer forma, alguma debilidade eu consigo criar na posição. Esse que é o meu objetivo. E se ele deixa o peão lá em H3, em algum momento vai surgir temas de mate, vão surgir algumas ideias por ali. O G4 eu acredito que é ruim agora, porque G4, bispo E4. Vai ter que tomar de torre em E4, torre por E4, dama E4. Bispo D4 cheque, rei H1, daí eu jogo torre E8. Quando ele jogar a dama de novo para D3 ou para C2, eu posso jogar um dama E7, talvez. Eu tenho total controle da coluna. E aquele peão em H3 ainda cria uns temas de mate. É, ele está bem inferior. E o que ele pode tentar? G3 não muda nada. Se ele levar uma torre para E1, eu tomo em G2. E aí o rei está bem exposto. Cheque, eu tomo em F6, simplesmente. Talvez ele tenha que partir para alguma coisa nesse sentido, pois eu acredito que os avanços ali, tanto o G3 quanto o G4, ele vai ter problemas. Olha, ele tomou em H3, pode ser uma opção aí também, né? Hum, eu posso tomar... Ah, ele vai tomar de peão, né? É a ideia dele. Bom, eu vou tomar de bispo lá em H3. E agora eu volto para F5. Acho que essa pode ser uma ideia razoável até. Voltar para F5, pois sempre que tomar em D6 tem um problema da cravada. Tem algo mais interessante aqui? Bom, na falta de ver algo mais interessante, eu vou voltar para F5 simplesmente. Então temos aí par de bispos, estrutura de peões dele debilitada, meu rei está mais seguro do que o rei dele. Então é para eu ter algum tipo de vantagem aí na posição, ainda que a posição seja bem complexa, né? Que eu nunca estou tendo aquele cheque em D4. Talvez em algum momento eu tome em E4 para aliviar um pouquinho a posição, mas vamos ver se eu vou fazer isso ou não, né? Porque com meu bispo talvez seja mais fácil de explorar a posição do rei dele. Isso que eu vou ter que avaliar aí dependendo de como ele jogar. Bom, ele veio com dama D2. E agora como melhorar? Porque meu bispo D4 cheque ele sempre está tomando. E se eu tomo em E4, torre E4, torre E4, dama H3. Não tem nada tão direto. E agora ele ameaçou tomar em D6, né? Basicamente ele ameaçou tomar esse meu peão. Eu acredito que eu vou acabar tendo que tomar em E4 mesmo, pois essa ameaça ela acaba sendo chata. E agora eu começo a ter umas ideias de bispo D4 em algum momento.
Bom, estamos aí tempo equilibrado, talvez um pouquinho melhor por conta da situação do rei, mas nada demais também. Pois eu sempre tenho que lidar com esse peão aqui de D6, que é uma debilidade. Sempre que cheque, rei H1, se dama H3, dama G2. 5 também é um lance. Bom, vou jogar um dama F5. 4 minutos e 25. Meu adversário tá aí com praticamente 6 minutos. Vamos ver se eu consigo encontrar um jeito de melhorar essa minha posição. Ele tá querendo jogar um torre 8, talvez. Jogar um bispo D4 cheque. E a grande questão é, né? Como que eu vou resolver esse problema aqui do bispo? Do bispo entrando em D6, né? O bispo vendo o bispo D6, né? Pensei em jogar um rei G7. Se eu jogar rei G7, bispo D6, torre H8, ele tem um... Tô ameaçando nada tão concreto assim também, né? Bom, jogada mais F6. Com algumas dificuldades aí para progredir na posição. E ele tá simplificando. Tá vindo com torre 8. Provavelmente eu tenha que trocar. Rei G7. E aí eu acredito que ele vai ter que voltar para E4. Vai ser difícil eu ganhar essa partida, né? Vai ser bem difícil eu ganhar essa partida. Agora ele faz dama E4. Eu não sei por onde eu vou invadir nessa posição, não. Isso se ele não tiver coisa ainda melhor, né? Peão de D6 tá atacado. Me compliquei consideravelmente. A posição era muito boa em determinado momento, agora minha vantagem foi embora já. Como vamos progredir aqui é um mistério. Na verdade, quem tá progredindo é ele, né? Caramba, olha a posição que eu fui me enfiar. Olha a posição que eu fui me enfiar. Que agora o meu bispo em D4 ele ainda me atrapalha a invadir com a dama lá em B2. Posição delicada. Bem delicada. Não sei. Se ele jogar A4, não sei bem por onde ir aqui para melhorar. Ele tem o rei um pouquinho pior, mas agora eu não tenho torres para atacar, só com bispo e dama eu não vou conseguir atacar essa posição. E o que que eu poderia buscar? Essa aqui é a questão. Porque os finais também, meu peão de D6 é sempre um problema. Não estou conseguindo encontrar um caminho muito interessante. Ó, ele veio com aquela ideia de jogar o bispo para casa G5. Eu vou jogar um bispo A1.
para deixar a possibilidade de ter um cheque lá em B2. Ameacei dama B2, dama por A2, mais ou menos. Bem mais ou menos. Vou jogar agora um B5. Tentando expandir na ala da dama. Mantém alguma tensão ali, pelo menos. Se ele levar o bispo para G5, eu vou ter essas ideias de dama C3 ou dama B2. E aí, pelo menos, para de atacar o peão de D. Dependendo do final, meu rei pode invadir aqui do outro lado. Pô, aqui eu não tenho C4. Se toma em A4. C5. Eu pensei nessa ideia dele. Mas... sei lá o que tá acontecendo aqui. Vou jogar C4. Eu pensei agora em tomar em A4. Se C5, A3. Se C6... não sei. Bom, a minha ideia era criar esse peão passado. Não tenho certeza de nada do que está acontecendo. Porque dependendo da posição, eu vou ter um cheque para trocar as damas. Mas o peão dele tá rápido também. Não sei qual tá mais rápido aqui. Caramba, e agora? A3, C6, A2, C7. Tomar em C5. Ele pode tomar em A4. Mas aí eu posso fazer um bispo D4. Ameaçando esse bispo. E ameaçando um cheque. Bem que ele ainda tem rei G3. E aí, Evandro, o que você vai fazer contra rei G3, meu filho? Ainda não sei o que fazer contra esse rei G3. Fazer dama F5. Com a ideia de dama B1. Esse D7 eu tenho um cheque. Torce pra ter mate ali. Torce pra ter mate. Se D6, dama B1. D7, dama G1. Tem cara de ter mate ali, na verdade. Pois eu tô com duas ameaças, né? Pô, ele criou ainda essa defesa e tenho que dar a chave do carro para minha esposa aqui. E vamos ver que eu consigo aprontar na posição. Pô, ele achou um recurso bom, hein? Não tô sabendo por onde invadir. Vamos jogar um dama D7. E agora talvez um dama E8. Eu tô arriscando consideravelmente, mas agora eu ameacei invadir com dama E1. Parece que tá tudo mais ou menos controlado. Fazer dama E2. Tô com a ideia de dama F2. Mas aí eu acredito que ele vai perder agora, porque eu tenho cheque em F2. E ele não vai poder subir com o rei para G4, pois leva agora F5, duplo. E aí ele tem que abandonar a partida. Caramba, com emoção, hein? Com emoção essa.
Eu achei que não ia dar pra ganhar esse final, não. É que o rei dele sempre ele tinha um probleminha com o rei, ele foi apurando demais no tempo, ficou uma posição meio tensa. Mas, por exemplo, se ele não faz o A4, que A4 foi um lance arriscado dele. Se ele não faz esse A4, eu não sei não. Eu acho que não ia dar para ganhar a partida. Se ele fica parado, eu acho que não ia dar. Bom, vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida primeiro. Então, vendo aqui na revisão dela, meu adversário fez 86,9, eu fiz 91,1. Bom, pelo menos mantendo aí na casa dos 90 para cima, acaba sendo razoável. E vamos começar a análise aí dessa partida, essa Índia do Rei. Vamos entender aqui mais a fundo o que aconteceu. Antes de começar aqui a análise da partida, se você quer se tornar aluno da Chessflix, começar a treinar comigo, um time de grandes mestres, entra para a nossa lista de espera, o link está na descrição do vídeo, você pode acessar a nossa página, conhecer a metodologia da Chessflix, os treinadores, as aulas, ver resultados de alunos, o que você pode esperar se tornando aluno da Chessflix. Fazendo sentido para você, entra para a lista de espera que você pode se tornar aluno com uma condição especial, beleza? Bom, vamos lá então ver o que aconteceu nessa Índia do Rei. Ele jogou essa variante Semish, que ele tá querendo jogar bispo E3, dama D2, às vezes rocar grande, H4, tem esse tipo de plano. Mas aí eu joguei B6, que é um lance bem menos usual. Né? O objetivo é fazer C5, sem estar sacrificando o peão. Ele veio com o bispo D3 e agora eu faço C5. O computador, ao invés de jogar C5, ele fala que eu deveria jogar A6. Né? Ele dá uma interrogação para o meu C5. Esse lance vai custar uma torre, diz o computador. Caramba, eu pendurei aqui. É sério isso? Ele tinha E5 e bispo E4, olha isso. Ele jogou cavalo E2, mas se ele joga E5, já ferrou. Caramba, deu uma bela de uma pendurada na partida. Porque olha só, nessas posições, geralmente se joga dama D2. E aí o lance é C5. É o lance normal da posição, o lance teórico. Contra cavalo E2, também C5 é o lance. Mas agora ele jogou bispo D3, que é um pouco esquisito colocar o bispo aqui em D3. E aí C5 interroga. Caramba, olha isso. E5 e azedou a posição, pois se agora eu tomo em D4, ele vai tomar em F6. Mas ainda assim é o melhor, tomar em D4. Se eu tomar em E5, D5, tiro o cavalo, sobra bispo E4. E aí a torre está sem casas. Caramba, hein? Tinha esse lance aí. Mas ele não viu por sorte, jogou cavalo E2. E aí, de repente, a posição ficou normal já. Na verdade, o cara nem pensou, ele jogou tudo ao toque ali, nem pensou nesse E5. E aí virou uma posição de Benoni moderna, onde eu já ganho o par de bispos. Que também ele não gosta que eu tomo o par de bispos. Olha. O computador prefere A6 e deixa esse bispo aí em D3 meio esquisito. Bom, parecia bem razoável a minha posição, mas segundo a máquina, o branco está sempre melhor. É que a máquina nunca gosta das posições de Benoni, né? Que virou uma posição de Benoni com esse peão em D6. A máquina nunca gosta disso. Porra, nem é a posição que eu achei que estava bem, ele vai falar que eu estou bem. Não, bispo F5. E agora tinha que ser bispo D4, direto. Olha, mesmo essa posição ainda tá 0-0. Caramba. Aqui eu tava avaliando que a posição era bem mais fácil de jogar de pretas. Por exemplo, se G4 ele deve estar bem pior, né? Aí ele tá bem pior, tá mais de um ponto. Pois eu posso trocar tudo em E4, trazer a torre para E8 ou dar o cheque primeiro, né? Eu pensava no cheque quando eu tirasse o rei e torre E8. Aqui tá muito ruim para ele, pois o rei ele tá mal, olha só, o rei ele não tem nenhuma casa, o bispo controla G1, o peão de H3 controla G2, e eu tenho o controle da única coluna aberta. Eu posso pensar em algum momento invadir nessa coluna, tem até essa ideia de dama D8, dama H4, a posição já é muito boa para as pretas. Ele até que tomou uma boa decisão de tomar em H3, voltei para F5, e é isso, tá um pouquinho melhor o preto, uma leve vantagem de 0,24. Então, no fim, eu nunca tive uma posição assim muito vantajosa, né? O melhor que eu consegui até agora foi isso. Foi essa posição 0,24. O cara jogou firme até a partida, né?
Bom, eu joguei dama F5, bispo D4, fui estragando a posição até ficar 0, 0, 0, e é essa posição que não dá para ganhar mais. É aquilo que eu falei, se ele ficar parado eu já não ganho a partida. Mas aí ele começou a se mexer também, e aqui ele faz A4, que tá ok ainda, tá tudo ok. E aí eu fui na sujeira, no truque aqui, buscando o desequilíbrio com C4. E aí, por sorte, ele interrogou, né? Mas ele podia tomar em B5. Se eu tomar agora em B3, B6. E agora, se eu jogar B2, ele vai jogar dama B4 e eu tô perdido. É isso? Não leva dama F5. O que ele faz contra B2? B7. Ah, e eu não tô ameaçando nada no fim. Foi bem arriscado isso aqui, no mínimo, que eu fiz, né? Xadrez sem calcular se vê por aqui nessa série, né? Você vê o lance, acha que vai ter um golpe, acha que vai ter um truque, joga e torce para dar certo. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Bom, aí bispo D4 interroga de novo, tinha que jogar dama D4 para jogar o final. E aí o cara tá se defendendo. O negócio é que ele apurou e deixou minha dama invadir, deu umas interrogadas aí, mas a partida não foi das melhores não, viu? Mas é isso, chegamos aí a 2.808, vamos tentando subir de novo o nosso rating por aqui. Como está a classificação? Vamos atualizar aqui a classificação global, seguimos ali em quinto, nessa faixa dos 2.808, o SUP lá vai subindo, 2.823, temos que voltar ali ao nosso ranking máximo, vamos ver se foi 2.824 que eu cheguei, depois teve aquelas duas derrotas, vamos lá, né, 2.808, Cricor ali vem subindo também, aqui não teve muitas alterações aqui para baixo, tem o Rafael chegando ali 2.645, vamos ver o que rola aí nos próximos capítulos da nossa saga de partidas de 10 minutos. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.